Bill Carolo, coordenador de arbitragem responsável pelas conferências Big 10, Mid-American e Missouri Valley. Em nome de Rogers Redding, coordenador nacional de arbitragem de futebol americano universitário e editor das regras, apresenta o quinto vídeo na série de treinamentos para a temporada de 2013. O vídeo de hoje foca no gerenciamento de jogo, particularmente de que elementos consistem em um excelente gerenciamento de jogo. No vídeo também há exemplos de como lidar com conduta de jogadores, de técnicos e árbitros lidando com situações muito difíceis e de pressão. Vamos começar. Árbitros são principalmente avaliados por coordenadores, técnicos, imprensa e fãs pelos seguintes cinco critérios: presença em campo, forma e aparência, conhecimento das regras e mecânicas, qualidades pessoais e, claro, precisão e consistência. Raramente o gerenciamento de jogo é um critério medido. Então, como fazer para medir o gerenciamento de jogo? A primeira coisa que procuramos é respostas para as seguintes duas perguntas. Primeiro, conseguimos resolver problemas sob pressão? E lidamos com momentos importantes de cada jogo com confiança, controle e força? Como você pode ver e talvez já saiba, arbitrar é mais uma arte do que uma ciência. Vamos começar com como definimos cada habilidade necessária para gerenciamento de jogo. Confiança. Confiança pode ser definido como projetar uma atitude que, quando qualquer situação aparece, ela vai ser resolvida efetiva, eficiente e corretamente. Como fazemos para desenvolver confiança sem dar a impressão de que temos um ego gigante? O melhor e mais rápido passo para a confiança é através da preparação. Prepare-se para qualquer situação e você vai ter a confiança de resolver qualquer desafio. Controle. A habilidade de manter nós mesmos, nossa equipe, os jogadores e técnicos e o jogo inteiro sob a autoridade da arbitragem. Como desenvolvemos controle? Sendo consistentes e firmes em todas as nossas marcações e ações desde o início em que entramos no campo. E a terceira habilidade é a força. E ela pode ser definida como uma presença que faz com que todo mundo saiba que eu posso lidar com qualquer coisa que aconteça e não tenho medo de tomar uma decisão. E como desenvolvemos a força? Bem, é preciso experiência, mas o mais importante é preciso coragem e não ter medo da possibilidade de errar. Além disso, você precisa ter coragem de admitir quando estiver errado. Chaves para um excelente gerenciamento. Primeiro, preparação e organização. Segundo, ser um excelente comunicador. Terceiro, fazer com que as jogadas difíceis pareçam fáceis. E, claro, nunca estragar as jogadas mais fáceis. Quarto, mostrar confiança e controle o tempo todo. E quinto, conquistar o respeito da equipe, jogadores, técnicos e imprensa. Se você mostrar essas qualidades, todo mundo vai se sentir confortável quando você entrar em campo. Antes de vermos alguns exemplos de excelente gerenciamento, vamos rever alguns guias básicos. A conduta de jogadores pode ser colocada em duas categorias básicas: conduta antiesportiva e faltas por violência desnecessária. Ao gerenciar jogos e aplicar faltas por conduta antiesportiva, 9-2-1, talvez esse guia seja de ajuda. Lembre-se de que o jogo é de forte emoção. Não seja muito técnico ao aplicar essas regras. Permita uma breve e espontânea reação emocional ao fim da jogada, mas além da reação breve e espontânea, a arbitragem deve marcar falta nas ações que são claramente prolongadas, autoexaltantes e que façam pouco caso do jogo. Basicamente, use bom senso. Vamos ver várias jogadas que envolvem faltas de conduta antiesportiva. Nossa primeira jogada nos leva ao Music City Ball alguns anos atrás, em uma situação de overtime. Depois do recebedor receber o passe para touchdown, esse é um bom exemplo de uma reação espontânea e não é falta do wide receiver 85. No entanto, a ação do quarterback dirigida à lateral adversária é definitivamente falta pelo ato de cortar a garganta, duplo. Ações como essas não podem ser toleradas. A próxima jogada tem outro passe para touchdown e outra rápida ação de cortar a garganta que marcamos corretamente, falta. Esse é um bom exemplo de continuar com seus jogadores e continuar a apitar.
Jogadores exibindo seus músculos e chamando a atenção para si próprios são faltas. Essa é uma boa marcação do referee nesse caso. Evitar esse tipo de ação no início do jogo com certeza vai ser recompensador no final. Provocar, incitar ou ridicularizar um adversário é nosso próximo exemplo. Lembre-se, esse sinal de tchauzinho é uma penalidade de aplicação do ponto da falta. Apontar o dedo ou a bola para um adversário é falta. Boa marcação do side judge nessa próxima jogada, vendo o jogador colocar o dedo na orelha do adversário. E como você vê, o referee está sob controle, calmo e anuncia a penalidade com força e confiança. A regra de 2013 expande a definição de faltas por conduta esportiva, incluindo o seguinte: falta por contato após a bola morta, tais como empurrar, bater e etc., às vezes chamado de empurra-empurra, que não sejam parte das ações de jogo. Nossa próxima jogada é um bom exemplo de tal. Se conseguirmos chegar até os jogadores e evitar tais ações, ótimo. Se não, e a ação continuar e não fizer parte das ações de jogo, elas agora serão faltas por conduta antiesportiva em 2013. Aqui você vê uma pancada forte no recebedor pelo defensor número 15. Mas depois do contato, o defensor passa por cima do adversário lesionado, provoca os jogadores na lateral e continua provocando a arquibancada. Os árbitros devem reconhecer essas várias ações antiesportivas, rapidamente se aproximar para controlar a situação, marcar as faltas e desclassificar o jogador. Corretamente feito por essa equipe. A segunda categoria de conduta de jogadores envolve faltas pessoais por violência desnecessária. O ponto de ênfase principal dessa temporada é proteger um jogador indefeso e o uso do topo do capacete. Vimos dois ótimos vídeos do coordenador Walt Anderson que definem claramente tais ações e como corretamente nos prepararmos para a temporada nesse aspecto. Não vou me concentrar em mirar e iniciar contato nesse vídeo, mas vamos ver várias outras ações ilegais de violência desnecessária. Nossa primeira jogada envolve um bom exemplo de envolvimento da equipe com forte controle de jogo depois de uma jogada de kickoff. Perceba a ação do 27 do Michigan, que se joga e atinge um adversário tardiamente. Ótimo exemplo da equipe inteira se envolvendo para gerenciar as fortes emoções de um jogo de pressão. Além disso, o referee anuncia com confiança, força e controle completo da situação. Os umpires têm um dos trabalhos mais difíceis da arbitragem. Controlar as trincheiras é crítico para um bom gerenciamento de jogo. A presença do umpire e comunicação constante com os jogadores durante o jogo são chaves. Na próxima jogada você vai ver o offensive lineman 54 bater em um adversário bem depois da jogada. A sack, you see here, Rick Elmore, Seal, Zach Williams is pushing. Oh, yeah. And when that happens, you're generally kicked out. Quando chegamos à pós-temporada, os ânimos se inflamam e às vezes traz à tona o pior de alguns jogadores. Nesse caso, acho que houve 6 marcações por violência desnecessária. Mas não importa a importância do jogo, dar um soco ou brigar não será tolerado. Por favor, observe as ações do 22 na parte de cima da tela. Temos uma jogada difícil na linha de gol que vai para o replay. Várias coisas para se considerar aqui. O back judge e o side judge se reúnem e desclassificam o número 22 por suas ações. O linesman faz um bom trabalho de manter o técnico fora de campo e explicar a situação para ele imediatamente. Ótima comunicação em uma situação muito difícil. O número 22 é corretamente desclassificado. Outro bowl game com alta intensidade e bem gerenciado pela equipe.
Vários empurra-empurras durante o jogo levaram a ações ilegais de bater e socar de dois jogadores. Outro exemplo de árbitros sob controle, prontos para lidar com as marcações mais difíceis e um anúncio correto feito por esse referee. After the play, personal foul on the defense, number 15 is ejected. Also, personal foul, offense, number 1 is also ejected. Penalties offset. Vamos seguir para as condutas dos técnicos. Lidar com jogadores em campo é uma coisa, lidar com técnicos revoltados é outra coisa totalmente diferente. Encontrar meios de controlar o técnico é uma habilidade difícil, mas possível de conquistar. Conversas desde cedo na lateral vão criar uma boa relação com os técnicos. Às vezes, mesmo as melhores reuniões pré-jogo com técnicos e uma boa comunicação com o técnico do para trás são esforços que ficam em vão em situações de alta pressão. Vamos ver algumas jogadas que envolvem o comportamento dos técnicos com relação ao gerenciamento de jogo. Aqui um exemplo de uma excelente marcação de interferência de passe do ataque contra o wide receiver 6 na parte de baixo da tela. Uma flag extra deve ser lançada pelas ações do técnico depois da penalidade ser anunciada. Os árbitros de lateral trabalham duro para conter o técnico, mas ele não vai ser parado nem pelos seus próprios companheiros ou jogadores. Essa ação passa do limite e deve ser marcada. Outro técnico se exalta nessa próxima jogada, mas aqui o referee faz um excelente trabalho de levar o técnico até a lateral e explicar a situação. Ele está sob controle e firme em seu trato com o técnico frustrado. After the play was over, personal foul, unnecessary roughness on the defense, personal foul, unnecessary roughness on the offense, offensive tackle. Timeout. Uma falta por conduta antiesportiva é claramente evitada por conta de um bom gerenciamento de jogo. A próxima jogada tem violência desnecessária na lateral chamada, mas depois de uma discussão entre o referee e o juiz de cobertura, a flag é retirada corretamente. O referee faz um trabalho muito profissional ao explicar que não há falta na jogada, mas o técnico adversário ainda assim entra em campo desafiando a marcação. Bons esforços são feitos para evitar a flag contra o técnico adversário, mas o fato dele jogar o cartão de jogo no chão em desgosto vai e deve sempre acarretar uma flag, porque ele está tentando desmoralizar a equipe numa marcação correta. Se alguma coisa maluca for acontecer, vai acontecer em jogadas de special teams. A próxima jogada mostra uma mecânica correta, bom julgamento, conhecimento de regras e uso correto do microfone pelo referee. Mas ainda assim o técnico não entende a regra ou a explicação do referee e certamente não sabe que nós não vamos acertar certas palavrinhas mágicas ditas para os árbitros. Bom trabalho do field judge de ouvir profissionalmente até que o técnico passa do limite. Ele é forte, confiante e não tem medo de fazer a marcação correta. Para finalizar, duas jogadas estão incluídas. A primeira envolve uma situação de hurry up. Os árbitros não estão em posição para o início dessa jogada. A mecânica poderia ser melhor no controle desse snap rápido, tendo o umpire sobre a bola mais tempo. Mas o referee e a equipe fazem um bom trabalho lidando com a jogada corretamente depois do ocorrido.
Excelente trabalho no microfone pelo referee em uma situação difícil. Quando o jogo está no fim e milhões de pessoas estão acordadas para ver um jogo emocionante, os árbitros não só precisam estar prontos para o inesperado, mas o replay também. Mesmo que nesse caso o mundo todo soubesse que ia ser um Hail Mary, e todo mundo já viu essa jogada várias vezes, mas com o placar empatado 31-31 no quarto, 4 segundos para o fim, a pressão é grande. Palco grande, muita pressão para acertar. E vamos ver de novo. Nick Toon, but they put Jared Abbrederis back there instead. Three-man rush. Cousins on the last play of regulation. Chucks it to the end zone. Caught. Michigan State's caught it on a rebound. Hold on. It is just short of the end zone. Instant replay. We'll take a look at this. The Spartans caught the ricochet. They want the touchdown. Instant replay will have to decide now. Ball was caught by Keith Nickel. Take a look. Abbrederis gets in the air and gets a hand on it. Nickel is right in the front. It comes right into his hands. Does the ball cross the plane? Taylor is fighting like crazy to prevent it from breaking the plane. Boy, it was really close. Really close. Look at Abbrederis gets up in the air. The ball goes off of Sims and Cunningham. Nickel is right there. And Taylor's doing everything he can to keep the ball away from breaking the plane. So instant replay will decide it. Remember, the call on the field is no touchdown. Indisputable to turn this over. Remember that. As Nickel was battling and Taylor had him wrapped up. The one-time quarterback caught the ricochet. Take another look at this now. This is what instant replay is doing. You be the official. I mean, Brent, it is right at the line. Isso conclui esse vídeo de treinamento em gerenciamento de jogo. Estar no jogo, fazer a marcação certa, no momento certo é o que todos buscamos na arbitragem. Fazer isso com confiança, força e controle é o que nós esperamos enquanto árbitros. Você deve estar calmo, sob controle, confiante e ter a força de tomar as decisões mais difíceis sob grande pressão. É preciso coragem para gerenciar o jogo com eficácia e realmente conquistar o respeito dos técnicos e jogadores. Novamente, a arbitragem é mais uma arte do que uma ciência. Boa sorte essa temporada e sucesso contínuo.